Olá, galera, estamos aqui em Florianópolis e vamos conversar hoje com o meu amigo de longa data e muita litragem, muita coisa junto, Eduardo Araújo. É um prazer te receber aqui no nosso podcast, Edu. Maravilha, Alexandre. Pô, Lalas, amigo de muita litragem, e é um prazer aí estar falando com você novamente e estamos em casa. A gente hoje vai conversar muito sobre um negócio que é bacana, viu? Não é um papo nerd, não. Tem um pouquinho, mas não é exatamente um papo nerd. Vamos conversar sobre as características e principalmente sobre as tendências de uma região que tem ganhado muito protagonismo, não só dentro ali do espectro dos vinhos verdes, mas também nos vinhos portugueses de um modo geral e até mesmo no vinho mundial, porque o que não falta é sommelier colocando alvarinho da região dos vinhos verdes em menu degustação de restaurante Michelin e alvarelhão. Você já ouviu falar em alvarelhão? Se não ouviu, vai ouvir já já. Edu, você viaja muito para lá também como eu, o que você tem visto de diferente? Quais são as ondas que estão começando a se formar ali no vinho verde de modo geral, mas especificamente na sub-região de Monção e Melgaço? Bom, é uma região que está em ebulição ultimamente, né? A gente tem visto muita... O que eu percebi nas últimas viagens foi o pessoal indo para extremos, para brincar com parcelas únicas, o que eu achei bem interessante. E, logicamente, trazer o alvarinho, principalmente, mas outras castas que a gente vai falar, porque é uma tendência também, mas trazer o alvarinho de uma maneira com mais complexidade, barrica, às vezes, está começando a surgir. Eu vi ânfora. Então, eu acredito que a liberdade está sendo muito legal. Então, as pessoas estão saindo daquela tendência do antigo, que era fazer um alvarinho fresco, com menos intervenção no sentido de madeira e batonagem, e hoje começar a brincar um pouco mais com ela, porque ela tem capacidade para fazer isso. Então é uma tendência que eu tenho visto, inclusive gostado de tomar muitas coisas que a gente fala lá Borgonha, né? No alvarinho. Muita coisa boa aparecendo. E impressionante, né? O que a gente está vendo. E logicamente esses vinhos se tornam vinhos com mais possibilidades gastronômicas, entrando em menu de degustação, entrando em cartas estreladas, porque eles têm essa capacidade. Mas antes da gente entrar nesses detalhes todos, e são muitos, vamos apresentar, né, Monção e Melgaço, para quem não conhece. Boa. Monção e Melgaço fica ali, bem no norte, bem no norte da região dos vinhos verdes, aquilo ali é a fronteira com a Espanha, né, tem o Rio Minho, do outro lado é a Espanha, inclusive o português vai lá abastecer, que é mais barata a gasolina ali, né, como tu já viu. Uma região que o rio modera muito em termos de clima, né? A gente tem ali uma região protegida por serras e por morros, ou seja, tem um microclima todo particular, solo granítico. O que mais que a gente pode falar? Pô, eu acho que o que eu vi também a parte do solo, granítico, mas daqueles veios de xisto que tem uma galera brincando alguma coisa também, né? E é isso, eu acho que é muito legal porque a gente tava degustando lá na Soaleiro, do outro lado da rua é Espanha. É Espanha. Então a gente é uma divisão, na verdade, geopolítica, porque é uma região contínua e única em que Alvarinho é rainha. Mas acho que você falou bem, essa enclave, né, de que forma um microclima muito especial, com extremos, ou seja, você tem a maturação, mas tem noites frias também daquela parte norte que mantém uma acidez linda. E os caras estão subindo as vinhas, né? Quando a gente ia há um tempo atrás, as vinhas todas estavam mais nas partes mais planas, né? Mas ultimamente a gente tem visto cada vez mais as vinhas escalando as montanhas ali. Verdade, eu acho que isso eu percebo dois motivos, ou duas razões para isso que aconteça. Primeiro, eles estão conseguindo cobrar um preço melhor que permite você ter mais trabalho, né? Porque se a gente pensar que são pequenos produtores, o trabalho de fazer vinhedos em costa é gigantesco, você tem um custo muito maior, precisa de mais mão de obra, e hoje você está conseguindo subir um pouco o preço, que é muito importante para a região. E outra coisa é o aquecimento, né? A gente está cada vez com anos mais quentes, e subir um pouco é sempre um alívio para manter o frescor. Ainda mais numa região que tem como talvez o principal fator diferencial é a acidez, né? Então você tem que reter aquilo, você tem que manter aquilo, manter o estilo, ainda mais agora que a moda chegou lá, né? Porque antigamente, quando 20 anos, se a gente pensar 20 anos para trás, o vinho que a galera gostava era aquele vinho parquerizado, né? Extraído, concentrado, musculoso. Melado. Aquilo tu não consegue fazer na região dos vinhos verdes. Verdade. É o oposto, é o avesso. Pra brincar com a uva de lá. É o avesso do Parker, é o vinho verde. E agora não, né? Essa galera nova, mesmo os críticos, né, dessa geração mais nova, e até alguns mais antigos, né? O Suckling, que trabalhou com o Parker, hoje pontua, com o Parker não, com a Wine Spectator,
pontua os vinhos mais frescos de uma forma muito diferente do que ele pontuava no tempo dele do Wine Spectator. Né? O mercado dita, né, o que a gente vai fazer e, logicamente, os críticos se adaptam, porque senão eles perdem perdem relevância, fio, né? Essa relevância. E o que a gente pega na Alvarinho, ela tem essa capacidade, porque eu até acho interessante a Alvarinho, porque ela não é só acidez por acidez, ela tem corpo. Né? Ela tem volume, aquela acidez, não é aquela acidez da Arinto, que é mais aguda, né? Ela tem aquela acidez mais redonda, assim. Então ela também agrada quem gosta desse. É um vinho bom para transição, inclusive. A galera que gostava daquele estilo e começa a entender a acidez como uma coisa positiva. Eu sou louco por acidez, eu falo acidez até demais, eu acho. Somos dois, você sabe. A gente gosta. Então acho que é um vinho que eu gosto muito de usar nessa maneira de realmente uma transição do cara que gostava daquela coisa mais a madeira malolática e tudo mais, e fala, não, aqui tem corpo, aqui tem extrato seco e uma acidez redonda que não vai te assustar no início. E é engraçado, né, porque eu falo sempre isso, é uma uva muito plástica, te dá muita possibilidade, cara. Tu pode fazer o que tu quiser com o alvarinho. Pode fazer aquele alvarinho mais puro e duro, de primária, com mais tropicalzinho, com maracujá, com abacaxi, com a fruta que você quiser, né? Porque ela tem tanto aroma que o que você escrever na nota de prova cola. É uva fácil de descrever. Exatamente. Mas você pode trabalhar borra, que é um troço que não se fazia tanto antigamente, agora está se fazendo bastante. Sim. Pode trabalhar batonagem, pode dar mais volume, mais crocância, pode trabalhar madeira sempre se trabalhou, mas está se trabalhando cada vez melhor para não sobrepor. E recipientes diferentes também, né? Tamanhos de madeiras de tamanhos diferentes. Que acho que é legal. Pode trabalhar ânfora, como tu falou aí, pode trabalhar cimento, enfim. Você faz o que você quiser com E outra, eu entendi também que apesar de ter a gente vê que os números dos vinhos verdes em espumantes são muito pequenos, eu acho que é uma variedade que pode ter um potencial interessante para fazer um método tradicional. E aquela zona ali, cara, pelo amor de Deus, solo granítico, as temperaturas, a acidez natural que as uvas têm. Eu falo, você tem ali a Alvarinho, pode funcionar como a Chardonnay, e você tem a Alvarelhão, que funciona como a Pinot. Exatamente. Porque espumante é técnica, né? Isso. Você tem que ter um lugar, mas você tem que ter a técnica. A técnica leva tempo para dominar como os franceses dominam, por exemplo. Mas para mim, aqui isso é muito claro, é puramente questão de tempo para que a região ali de Monção e Melgaço, especificamente Monção e Melgaço, seja um polo produtor de espumante de qualidade lá em cima. Pensando até na uva, ela é uma uva que ela tem uma concentração de sólido para líquido muito grande, não é uma uva de produtividade, né, por litragem ali. Então, talvez para o espumante tenha que ter esse cuidado, né, porque você tem que ter um ponto de colheita. Então, realmente é o know-how, é a habilidade de fazer, porque se masterizar isso é um potencial incrível. Vai ficar bonito aquilo ali. Com certeza. E eu acho que um método tradicional com evolução ali é um vinho que pode ser uma tendência. A gente já tem, falando em tendência, falando não método tradicional ou não método clássico, a gente tem já um monte de petinate aparecendo por ali. Já é uma realidade o petinate de Monção e Melgaço. Dos verdes, de uma forma geral, e de Monção e Melgaço de forma particular, né? É uma uva, um estilo de vinho que saiu só do hipster e já começou a entrar em outras mesas e outras pessoas, né? O pessoal tem tido mais acesso a petinates. Estão mais limpos, estão mais secos, estão mais também, de novo, know-how é fazer, repetir e masterizar a arte, né? Acho que é importante. A Shirley, minha mulher, tem dias que ela chega e fala assim, hoje eu quero só um petinate. É isso que ela quer, um petinate. É só um petinate, não quer tomar nada mais estruturadão, apesar que tem até, é engraçado, né? Porque a gente fala, parece que é tudo levezinho, tudo facilzinho, mas não, tem alguns petinates que tem estrutura, que tem... Claro. Muito mais corpo atrás daquela leveza. Aliás, é uma coisa que é importante ressaltar, né? Nem sempre vinho leve é vinho que é só leve. Às vezes o cara tem aquele vinho glu-glu, mas atrás daquela leveza tem muita estrutura. Exato. A gente vê isso, voltando em tendência, olha que coisa bonita essa volta, hein? Com o alvarelhão. Exatamente. Que é uma uva que você olha, delicada e tudo mais, mas sempre tem textura, sempre tem uma coisa mais ampla dentro de boca. Não é aquele vinho só de leveza por leveza, de novo, né? Falar isso. Tem muita gente que, por essas tendências, até mundial, não só na região, acaba esquecendo que o vinho tem que ter backbone, tem que ter uma estrutura por trás segurando o final de boca, aquelas coisas. E as pessoas, vamos só colher mais cedo, vamos só fazer um vinho por acidez e esquece do outro conjunto. E essas variedades têm essa condição de dar esse backbone, essa segurança atrás para falar, opa, eu sou leve, sou fresco, mas se você quiser harmonizar com alguma coisa, tem. Se você quiser falar mais de vinho sério, tem. Isso é importantíssimo. Eu acho que na região
pô, faz isso como ninguém também. Não tem como a gente falar de tendência e não falar bastante da Alvarelhão, né? Que uva espetacular, né? Não? Gostaria de ter mais disponível aqui no Brasil e tudo, porque só consigo lá provar também, quando lá eu tô difícil, lá. cara. Provei alguns ensaios. Não são tantos assim, né? Alguns ensaios eu provei e foi muito impressionante, assim. Até na época que eu provei, eu tava muito mais ligado em vinhos do Jurá e coisa assim. Eu falei, caraca, é uma alternativa interessante. Isso aqui tem um pouquinho aquela rusticidade com aquela a selvageria. Cor aberta. E aquela cor, aquela coisa de linda, frutinha, azedinha. Eu achei impressionante. Provei algumas coisas em inox, provei algumas coisas em ânfora. Mas aí o cara, isso aqui é um ensaio de 500 litros. Eu falei, putz, não vou ver isso engarrafado. Mas foi uma coisa que me abriu muito o olho, porque é uma uva que a gente só via em leitura de aula de vinhos verdes, e ter a oportunidade de ver alguns produtores voltando, né? Porque... o Anselmo faz o Pardusco, né? Anselmo às vezes ele faz eu provei com o Anselmo e provei com o Soalheiro também, esses testes, né? Às vezes o Anselmo faz o Pardusco 100%, aí tu vê claramente a diferença quando ele coloca alguma outra coisa ali no corte. Quando ele coloca alguma outra uva, fica... ganha mais cor, né? Principalmente. Quando ele faz o Alvarelhão 100%, o Pardusco é completamente aberto. É uma lindeza aquilo. É bonito. Outro produtor que eu gosto muito de provar esses tintos, o Afros, que a gente falou, já tomamos juntos, inclusive. Tomamos. Cara, aquilo é uma delícia. Uma delícia, cara. É impressionante. Aquele vinho que você... E aquele vinho que você... É a mesma coisa que você falou agora. É um vinho que é fresco, é leve, mas tem coisa atrás. Sim, tem backbone por trás. Aquilo ali não é um vinho... não é um vinho diluído, não é um vinho só leve. Atrás da leveza, ele é leve, mas atrás da leveza tem muita coisa. Tem muita estrutura ali, muita matéria. E é um vinho que você consegue colocar gastronomicamente, é tão versátil aquilo, né? Que você pode começar, terminar, fazer por contraposição e similaridade, depende do que você quer e sempre vai surpreender. Porque são vinhos, quando acerta o nervo ali, é uma delícia. Não é por acaso que agora tá cheio de sommelier buscando Alvarelhão para colocar em menu degustação em restaurante Michelin. Ainda mais quando você fala em menu de Michelin, sempre é uma gastronomia que brinca com a acidez, que brinca com essas coisas de fusion, né? Uma coisa meio oriental. Isso aí desse vinho é feito para isso, eu acho. É incrível. E é uma região que tem a vocação dos tintos, né? A gente fala de antigamente muito tintos sendo produzidos por lá. E agora voltando a isso, eu acho que a gente fala do aquecimento que sempre dificulta algumas regiões, até nesse ponto facilita. As tintas numa região um pouco mais quente, menos úmida, é muito mais fácil de produzir. Então eu acho que é uma tendência natural da região voltar a olhar alguns sítios que podem ficar muito quentes ou muito inóspitos para manter o frescor da branca e falar, vamos fazer um alvarelhão, um vinhão aqui, outras uvas borraçal, que é dificílimo ver em varietal por lá. Varietal 100%, posso estar enganado, mas eu não me lembro de nenhum. Eu vejo mais na Galícia, né, mais para cima ali, que eles têm um pouco, mas sempre também muitos field blends. E eu acho que isso pode levar os produtores a rever alguns sítios, alguns vinhedos e trabalhar essa maneira. Porque, de novo, muitos pequenos produtores, às vezes, não têm a capacidade de testar tanto, porque eles não podem errar, né? Não. Então, cabe aos grandes produtores, mas que têm uma cabeça aberta, como a gente falou, Anselmo Mendes, Soalheiro, que consegue ter a sua garagenzinha dentro e fazer esses testes e sem perder muito se não der certo. E é o que acaba impulsionando o mercado depois, né? Porque aí se o cara vê, o cara vizinho do Anselmo ali, ou do Soalheiro em Melgaço ou em Monção, o cara tá ali. É uma uva de lá, né? Uhum. O cara tá ali, ele tem aquilo. Aí usa em blend, usa não sei o quê. E ele tá vendo que é viável fazer um vinho de Alvarelhão. O Anselmo está fazendo, está vendendo, a crítica, eu tenho isso aqui, por que eu não vou fazer também? Isso acaba gerando a tendência, né? Criando a onda, líderes, né? Fazendo a onda. Então essa pode ser uma ondinha que está subindo e que em breve, de repente, a gente vai ter muito Alvarelhão aí no mercado. Esses nomes que são referência são líderes, né? Eles são trendsetters de uma região. Então o cara que está do lado, ele se encoraja mais para tentar fazer coisa diferente. Se o cara lá tá fazendo, eu tenho uma uva boa, vamos tentar. Eu acho que isso é o efeito, não manada, mas é uma bola de neve. É uma bola de neve boa. É assim que começa, né? É interessante. E a gente falou do Petinat, Palhete, Clarete, também é um troço que tá começando a aparecer uns negocinhos interessantes ali, não é não? Interessantíssimo, né? E a gente tem acho que Portugal toda tem tido essa tendência, né? A gente provou coisas boas agora na Masterclass de vinhão, né? Mas eu acho que são uvas que
como a gente fala, são uvas frescas e pela tensão, pelo frescor, por essa coisa aberta que você falou, acho que são perfeitas para fazer esse tipo de vinho, né? E eu tenho provado alguns field blends também. A gente tem um vinho que eu gosto muito, que a gente falou do Nuno e da Joana Santiago, faz aquele Sol vinha de ramada. Não chega a ser um palhete assim, mas é um vinho também que você mistura brancas e tintas e faz uma coisa super fresca. É uma tendência de rever esses métodos antigos e atualizar eles para a tendência mundial. Sempre misturando a delicadeza com a profundidade, a complexidade e eu acho que o inusitado, mais importante. Ontem eu lembro que na aula a gente tá provando o palhete. Pô, uma galera, o que é isso? Eu nunca vi isso. É muito doido isso, né, cara? E falei, caraca, tipo, é uma galera que já está inserida nos vinhos, muitas já estão trabalhando, mas não tem esse acesso, né? Então é legal sempre mostrar e muito interessante que a comissão mostrou um tipo de vinho desse na Masterclass, porque é uma tendência bem legal. Nesse sentido, essa molecada que está chegando no vinho, a gente tem dados aí de consumo que na Europa são preocupantes, que os jovens estão bebendo menos vinhos, mas os jovens que bebem vinho acabam indo muito para vinhos desse perfil, né? Uhum. Isso coloca a região dos vinhos verdes e, mais uma vez, Monção e Melgaço de uma forma particular, numa posição estratégica muito confortável e favorável, né? Sem Agora, dúvida. a questão é o que você falou. As pessoas, essa molecada, essa galera que gosta desse tipo de vinho, precisa saber que ele tem, né? Exato. Eu tive há pouco tempo agora em Paris, agora, wine bars mais com tendências boas, e uma galera tomando esse tipo de vinho, um Vin de France, por exemplo, que é o dobro, triplo do preço desse tipo de vinho que Monção e Melgaço faz, ou que os vinhos verdes fazem. Então, por quê? Porque não sabem que existe, lógico que é mais cool você tomar esse novo produtor francês, mas o público é o mesmo. O vinho, teoricamente, é o mesmo, a gente quer atingir as mesmas pessoas com aquele vinho. E agora, quando você fala no custo, no preço-prazer que esses vinhos te dão, em comparação com outros já estabelecidos e regiões mais famosas, eu acho que é um nicho que tem que ser explorado. Esses vinhos têm que estar nesses wine bars, tem que estar na taça, porque é exatamente isso que essa galera procura. É o diferente, não por diferente, mas o diferente bom, o diferente que te entrega uma história. Ainda mais com a história que tem a região, porra, uma tradição, não é uma coisa nova que inventaram. Exato. E colocaram lá. Porra, produtores vinhas centenárias, vinhedos de ramada, coisas incríveis que tem uma história por trás, que essa galera gosta, que é ligada à terra, que é ligada à família, que é ligada à sustentabilidade, né? Que tem muita... Isso é uma tendência também. É uma tendência importantíssima. Engraçado, né? E acho que isso é total uma coisa que tem que se observar. Rola uma lenda de que lugares mais úmidos tem mais dificuldade de você trabalhar em biológico. E, na região dos vinhos verdes, você tem um monte de produtor biológico. Inclusive, Exato. O primeiro produtor biodinâmico certificado de Portugal é da região dos vinhos, não é de Monção e Melgaço, é de Lima, né? Que é o Fernando, da Palmeirinha. Mas é de lá, é da região dos vinhos verdes. E em Monção e Melgaço tem um monte de gente trabalhando em biológico já. É a lenda total, né? Lenda. Tem o cara que quiser e o cara que acreditar. Que a gente fala, né? A gente falou isso ontem até do Vasco. A pessoa é biodinâmica, né? Exatamente. Então, o Vasco. Isso, o Vasco é biodinâmico. Então... Vasco Croft, meu amigo, você quer assistir isso aqui? Amigo nosso também, de longa data e muitos litros. Abraço. Esse cara fez história, né? Em Portugal toda, né? Então, a pessoa que traz essa filosofia de vida dela e transfere isso pro vinhedo, ela vai, às vezes, sacrificar um rendimento, mas, dá para fazer, a gente sabe, tá em visto, claro. Tem coisas espetaculares com isso. Então, acho que essa junção aí que a gente tem falado, né, de esse tipo de... os tintos com um perfil mais aberto e fresco, essa história por trás, você valorizar os vinhedos, né, tradicionais. Acho que esse é um ponto que eu até ontem na aula eu estava vendo o pessoal, a reação do pessoal, a gente fica muito ligado nisso, a gente fala bastante com o público, a gente vê o que chama atenção, né? Quando eu falei dessa história das vinhas enramadas, embordados, abordamento e tal, a gente vê que a galera, cara, que isso existe há não sei quantos anos, é familiar, a pessoa tem que ter uma subsistência e, junto com a uva e começa a fazer um sentido que a pessoa nunca imaginou que isso na garrafa vai contar. Você olha aquela garrafa pronta e fala, é uma indústria. Né? O cara quando você conta a história desses pequenos que tem um jardinzinho em casa e faz essa uva, é muito legal. E essa história, o storytelling é muito importante pro vinho, né? Falando em storytelling, agora vamos falar do teu trabalho como importador. Alguns vinhos que você traz e que outros também trazem não precisam de vendedor, né? Na verdade, você fica regulando o estoque, porque cada um tem que atender todo mundo e não deixar faltar. Agora,
Quando você pega, por exemplo, um vinho desses ainda, de Monsanto e Melgaço, que você precisa fazer o trabalho para que esses vinhos sejam conhecidos e finalmente você consiga criar essa demanda, como se faz isso? Qual é o caminho? Por exemplo, estamos aqui falando e tem um importador que está ouvindo e fala, pô, eu quero trazer esses vinhos para cá, mas pô, não sei como é que eu vou vender eles. Como é que vende-se esses vinhos? Boa, eu vendi abrindo garrafa. E primeiro, lógico, certas pessoas a gente cria uma relação de confiança. Então é formiguinha, não é um vinho que você vai trazer 6 mil garrafas e vai colocar no teu site e a pessoa vai comprar que nem louca. Mas o que eu fiz, e é uma experiência própria, com um alvarinho de alto preço, barrica, um alvarinho à la Borgonha, foi justamente, inclusive, no começo da ideia de começar a comercializar, surgiu a ideia de omitir vinhos verdes do nome. E eu fui uma pessoa que falou, cara, não, é vinho verde, cara. Vamos chamar pelo nome, porque não, mas o vinho verde é ligado a vinhos mais baratos no Brasil. Eu falei, não interessa, mas a gente nós somos os comunicadores, nós estamos apostando no vinho, sabemos que o vinho é bom. Não pode ter vergonha nem medo, né? Exatamente. E cabe a nós, né, falar pro pessoal. Então, você tem alguns clientes, algumas pessoas que você tem uma relação de confiança espetacular. Então, falei, Edu, porra, esse vinho, cara, 500 reais, vale, compra. É o teu perfil, você toma Borgonha de 1.000, você vai gostar desse vinho. Mas como assim? Você vai gostar desse vinho? Cara, e foi uma surpresa espetacular, porque até esses dias eu recebia um vinho que acabou, infelizmente, porque veio 120 garrafas pra gente, a produção é pequena. Até vou falar pro Nuno e pra Joana fazer mais lá, por favor. E teve, até hoje a gente pede, fala, cara, tomei isso aqui espetacular, como assim, Alvarinho? E, então é um vinho que tem que abrir, a garrafa tem que ser tomada. Eu levava em degustações cegas com galera de mais Borgonha, mais vinho, né, mais cheio, vinho, colocava no meio, todo mundo ficava pirado e falava, cara, que é isso? Muita gente achava que era Borgonha. E então eu acho que esse tipo de vinho é vinho que a gente tem que botar, primeiro, na mão do sommelier, menu de degustação, uma galera fazendo um trabalho espetacular no Brasil hoje, né? Se vai lá no Tex, vai lá no Evai, se vai lá, pô, no Palácio Tangará, tem sommeliers bons no salão. Tem. E que se você tomar um... Porra, a gente tem uma geração boa aí. Excelente, ela é mais boa na parte de menu harmonizado, que tem experiências, né, diferentes. Tem uma galera que foi, viajou. E aí, essa galera eu consigo falar, pô, chegou um negocinho, vamos tomar, vamos abrir, abre pra 2, 3, e o cara fala, caraca, isso aqui é perfeito. Então, eu acho que esse tipo de vinho, lógico, eu não tô falando de vinho de volume, são vinhos de volume pequeno, então não é uma dificuldade enorme no sentido de pô, vou morrer com estoque, nada, mas eu acho que são vinhos que abrindo garrafa, colocando no meio de grandes vinhos e tendo essa referência, é um vinho fácil, mas não omitam o nome. Não omita. E outra coisa que tu falou, né, cara, às vezes é um vinho que custa 3 vezes menos do que um Vin de France. Exatamente. Isso a gente tem muito. Eu acho que o cara fala, pô, 400, 500 reais é caro um alvarinho? Depende. Depende do que tá dentro da garrafa. Eu prefiro. Eu acho você que vai conversar. tem vinho de R$1.000 que é 5 vezes mais caro do que esse de 500, não é tão bom. Enfim, a gente tem essa tendência de olhar para uma região, mas é muito mais famosa. Falei, cara, garrafa. Bota essa garrafa, abre ela, bota no meio dos outros famosos. E acho que com isso eu sempre fui muito instigador nesse momento. Quando chegou esses vinhos, primeiro eu tomei lá, eu adorei. Eu falei, cara, isso tem que chegar no Brasil. E levava sempre as cegas em confrarias e tudo, mas nunca foi um vinho que saiu menor do que ele chegou. Todo mundo falava, cara, isso vale mais. E a gente tem, voltando só para dar crédito a essa galera, essa geração de sommeliers que está fazendo esse trabalho em wine bars, em restaurantes estrelados com menus de degustação incríveis e de sonhos, é uma galera aberta, né? Uhum. Não é uma galera que chega e fala, não, isso aqui é Monsanto e Melgaço, isso é vinho verde? Não quero, não é a minha praia. Não, é uma galera que prova, né? Uhum. É uma galera que olha e fala, não, abre aí então, vamos provar. Putz, gostei. Não é meu perfil, mas enfim, é uma galera que prova, é uma galera que não tem os olhos fechados às novidades. Perfeito. Né? É uma coisa que eu vejo, até você me lembrou de um ponto dessa galera, não pede um vinho, ele pede um perfil. Pô, Edu, o que tu tem de acidez alta, mas eu preciso de um pouco de volume? Pô, tem um alvarinho nisso aqui. Pô, então, ele não pede um Malbec, um alvarinho, um Pinot Noir. Ele fala, cara, eu tô fazendo um prato, eu preciso de um vinho com esse desenho. O que você tem aí pra me mostrar? Pô, vamos degustar isso, aquilo.
E aí você vem com essa opção. Então, ou seja, ele não está partindo do pressuposto que ele não pode colocar isso ou aquilo. Ele quer um vinho que vai fazer essa harmonização, que faça parte daquele estágio, daquela etapa de um menu degustação. Então não é pedido pelo rótulo, mas é pedido porque o perfil, e a gente consegue ser mais aberto a isso, né? E eu acho que todos esses sommeliers que têm essa cabeça também gostam de fugir do óbvio. Que ele poderia ter segurança total. Bota um borgonhazinho ali, porra, todo mundo vai ficar feliz e conhece. Cara, todo mundo fazia. Por que eu estudei 20 anos para colocar Exatamente, vai ficar todo mundo tomando borgonha, por isso que o preço vai à estratosfera. Exato, né? Porque, porra, eu estudo, eu viajo, eu faço, eu procuro para chegar e colocar o vinho que não precisa ninguém estudar. É só abrir um Google ali e ver que funciona. Então eu acredito que isso também é uma coisa que a criatividade te instiga. O sommelier que está ligado, antenado e que tem essa capacidade profissional é instigado por isso. É um vinho que, porra, a pessoa vai estar no menu de degustação e vai olhar, caraca, nunca imaginei que você ia colocar isso. É o vinho que o cara vai lembrar. E claro, é onde o sommelier ganha mais ponto, né? Exato. A hora que o cara abre um troço que surpreende completamente o comensal. É engraçado porque quando vê nesses restaurantes todos, em geral, agora eles estão apresentando 2 tipos de menu harmonizado, né? O clássico e o descobertas, né? Que o cara chama o descoberto. Mas varia de restaurante para restaurante, mas a ideia é essa. O troço que o sommelier garimpa. Nesse espaço tem um caminhão de oportunidade para esses vinhos verdes, de modo geral, e Monsanto Melgaço de forma particular. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, se eu vou num restaurante que tem essas 2 opções, eu vou sempre no descoberta, cara. Eu quero ser super. Claro. Porra, né? Se eu vou no menu de degustação, é o menu de degustação mais criativo. Então, imagina uma região como essa que tem a possibilidade de fazer um espumante, uma possibilidade de fazer um vinho fresco. Cara, tu faz um menu inteiro. Inteiro. Tu vai do espumante ao aguardente no final. Isso. Tu faz um menu inteiro com vinhos assim. Até Late Harvest eu provei de Alvarinho da região. Late Harvest, incrível. Acidez alta, corpo, porra. É uma região que tem essa possibilidade. Eu acho que tem uma ideia boa, cara. Fazer uns menus. A gente tem a brincadeira aqui de fazer uns menus de degustação um pouco mais caseiros, mas com confrarias e tal. Dá pra fazer um menu de degustação só com vinhos verdes. Dá, surpreendente pra dá pra fazer só de Monsanto e Melgaço. Aliás, só de Monsanto e Melgaço. Se tu quiser, tu faz uma degustação só de Alvarinho. É verdade. E, pô, pensando agora nos estilos, tipo, Sol vinha de ramada, coisa de alvarelhão. Nossa, dá pra brincar. Já tô daqui a cabeça já buscando prato e salivando aqui. Porque... Eu acho que a galera que assistir isso também vai ficar com essa... Espero que fique com essa vontade de... Muito legal, cara. Experimentar. Pô, os amigos aí já, negócio de omakase. Fazer um omakase com vinho. Pô, tá doido, dá pra fazer. Vou lançar esse desafio pra 1 ou 2 amigos meus que eu sei que estão assistindo isso aqui, pra gente fazer um menu de... Um omakase harmonizado com vinho verde, pra ver o que acontece. Fantástico. Acho que funciona muito bem. Tem um mineral, tem um untuoso, dá pra brincar numa etapa ali incrível. Até perto do almoço dá fome isso aqui. Dá fome, né? E vem cá, falando especificamente do mercado brasileiro e da comunicação. A gente faz já há alguns anos e, coincidentemente, desde que a gente começou a fazer esse trabalho, as vendas de vinhos verdes subiram bastante. Então a gente vê que sobe não só em volume, mas o valor tem acompanhado, ou seja, é aquela coisa, né? Constrói a base e vai colocando um tijolinho a cada vez e subindo o degrau. Ou seja, os brasileiros têm começado a tomar vinhos verdes mais caros. Inclusive, uma informação que me surpreendeu até, pela primeira vez, a Aveleda passou... o mercado brasileiro passou a ser o maior mercado para a Aveleda e a venda não foi só concentrada, o aumento não foi só concentrado em Casal Garcia, mas principalmente nos vinhos de média para alta gama, ou seja, aqueles solos de xisto, os vinhos de vinha. E isso se reflete também, acho que, para toda a região dos vinhos verdes. O que mais precisa ser feito para que, por exemplo, os vinhos de Monsanto e Melgaço, de um modo particular, e dos verdes em geral, consigam consolidar esse crescimento e virarem vinhos hypados? Você falou aí do produtor hypado francês. O que falta para a gente chegar nesse momento em que a gente vai entrar num bar de vinho e o produtor hypado não é um Vin de France de um produtor cult francês, mas sim, sei lá, um alvarelhão de um cara de Monsanto e Melgaço. Quais são ainda os caminhos que faltam para a gente chegar lá? Eu acho que faz muito sentido com aquele outro, a gente comentou sobre abrir garrafa. Eu acho que esses vinhos precisam chegar na mão dessas pessoas. A gente sabe que algumas delas são influenciadores que
tornam hypes, né? O que às vezes não é legal, porque é uma coisa meio que gafanhoto, né? Você vai lá, suga tudo, mas não é. Mas todo mundo já chegou aqui, agora vamos pro próximo, né? Unicórnio, essas coisas assim. Mas eu acho que abrir garrafa é muito importante para essa galera, porque, como eu falei, são vinhos que vão sempre entregar uma surpresa pelo preço. Porque a gente sabe que, a gente viu os números, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tá puxando para cima o ticket médio, o que é fundamental para subsistência da região. Lógico que não é legal pagar mais caro em vinho, ninguém gosta, mas a gente tem que sobreviver, as pessoas têm que sobreviver quem está produzindo esse tipo de vinho. E então eu acho que esse vinho chegando na ponta, se misturando com esses outros vinhos que tem um pouco de hype, que tem fama, Jurá, Borgonha, Vin de France ou os italianos novos que estão vindo por aí, e tá no mesmo line-up. Quando esse vinho aparece, tem um cara que eu gosto, puta, uma referência para mim, o Aldo, somos lá no sommelier incrível, ele sempre coloca alguma coisa de vinhos verdes sempre tem uma coisinha. O Soul, por exemplo, que é um vinho que eu volta e meia tá em taça dele. Eu acho aquilo incrível. Pô, é um vinho que tá no meio de uma porrada de gigante no mundo. Mas eles não têm nada a dever pros outros. Não. Exatamente, por isso. Ele tem essa... A gente que bebe vinho do mundo inteiro, e a gente bebe bastante, tem que provar até por dever do ofício. Eu costumo dizer que eu só bebo em serviço, mas é que eu trabalho muito. Aí... Eu sou workaholic. Aí... A gente fala cada bobagem, pelo amor de Deus. Mas enfim. Bebo só trabalho, mas trabalho. Trabalho muito, sou workaholic. Aí a gente tem base de comparação e a gente pode dizer sem nenhum favor à região dos vinhos verdes ou de Monção e Melgaço, que ali se faz vinho de classe mundial. Porra, que a gente tomou ontem no Poema, cara. Pô, um alvarinho de 15 anos, tá doido. Aquilo, cara. Aquele vinho é espetacular. Um vinho de 15 anos, assim, 10 anos, 2015. E é um vinho que é feito de uma maneira que hoje é tendência. Um pouco mais redutivo, aquela coisinha vertical. Puta, aquele vinho é uma delícia, cara. Envelhece bem. O alvarinho você pode trabalhar de qualquer maneira. Você pode trabalhar reduzido, mas você também pode trabalhar oxidando. Né? Você pode fazer o que você quiser com aquilo ali. Eu achei incrível. Uva fantástica. Aquele vinho se coloca em qualquer mesa do mundo, em qualquer lugar, e esse vinho vai se chamar atenção. Claro. O cara vai olhar para aquele vinho e falar, cara, o que é isso? Porra, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Porque ele tem uma coisa que é até meio... A gente não é uma coisa que tá na cara, você tem que pensar naquele vinho. Ele é um vinho que às vezes quando você coloca na boca, pô, ele é fresco. Quando você pensa, ele fala, olha isso aqui, olha essa textura. Falar isso. Porra, tu não estava no Rio quando eu dei a Masterclass, mas quando eu servi o Poema 2015 lá, eu falei justamente, esse aqui, que as pessoas ficam me perguntando, com que você harmonizaria esse vinho? Eu falei assim, eu harmonizaria com silêncio. Porque esse aqui é um vinho de meditação, esse aqui é um vinho para você pensar, ficar curtindo ele aos pouquinhos, não precisa comer com ele. Tem um monte de outras coisas para você comer. Esse aqui não, esse aqui... Pensa só e projeta, porque você vê que é um cara que a cor não começou a mudar. Não começou nada, nenhum trabalho de oxidação ali, o oxigênio não conseguiu nem fazer cosquinha. É um vinho que tem, no caso do 15, 10 anos e que você projeta aquele negócio mais uns 30, 40 ou mais. Eu também 17 já fiquei impressionado, 15 eu acho que, pô, imagina, deve estar... aquele vinho eu fiquei assim, bem... É muito o que a região tem capacidade de fazer, porque é um cara que eu não conhecia, né? Pô, a gente tá lá, eu não conhecia os vinhos dele, nunca tinha tomado. E você fala, puta, tem coisa pra sair, tem coisa pra aparecer, tem potencial, a região é grande, tem muito vinhedo que ainda é tratado como vinha pra fazer vinho corrente, conta corrente, e pode ser um vinhedo especial que ninguém prestou atenção ainda. Exato. Então, isso tem acontecido, né? A gente tá falando em tendência, né? Isso tem acontecido. Às vezes o cara o que ele usava pro volumão, ele começou a identificar as parcelas melhores. Então o cara falou, pô, não, isso aqui eu não vou botar naquele volumão, não. Esse aqui eu vou fazer um vinho especial, essa parcela aqui tá me dando uvas de uma qualidade superior. Eu acho que essa é uma tendência importante, Lalas. É uma coisa que eu vejo muito que aconteceu em Champanhe, por exemplo, os growers, né? A galera que vendia... A revolução de Champanhe foi através dos growers, não foi das grandes casas. Isso. Quer dizer, a última revolução. O cara que vendia uva para as grandes casas e falou, pô, minha uva vai sempre pro melhor vinho desse cara? Como assim? Oh, vamos... E a nova geração chega e fala, vamos cortar esses contratos, vamos fazer um negócio. É um sacrifício, principalmente champanhe, o cara tem que esperar 3, 4 anos para vender o primeiro lote. Então o fluxo de caixa tem que estar certinho e tal. Mas, porra, o cara sai de um vinho de centavos o quilo para uma garrafa de 10, 15, 20 euros a garrafa. Né? Se você pegar essa troca no futuro e esse vinho, né, sobreviver à expectativa, cara, se mudou teu negócio, mudou tua região. Eu acho que isso é uma região que tem essas vinhas velhas, essas vinhas antigas, vinhas perdidas, que muitas vezes é uma conta corrente de um produtor que nem é para aquilo. Ele só tá, né, aquela uva vendendo para uma cooperativa. Ele pode transformar isso num grande vinho, com certeza.
E isso eu acho que pode ser, já é uma tendência acontecendo, mas eu acho que pode ser um grande fato dessa região. Ou seja, esses vinhedos únicos. A gente tem ali uma região que, por vocação, faz os vinhos, o estilo de vinho que o mercado quer hoje em dia. Com mais acidez, você tem ali, claro, dentro das variações possíveis, você pode trabalhar, como a gente já falou, madeira, borra, vinificações redutivas, vinificações oxidativas, assim, você pode trabalhar o que você quiser, para você fazer vinhos mais fáceis, mais complexos, mas todos eles sempre carregados de acidez, frescor, indo de encontro ao que o mercado busca. E se a gente começa a ter também uma viticultura mais voltada para uma qualidade mais alta, isso é uma revolução acontecendo lá. Ganha-ganha, né? É uma situação que não tem como perder. Você está dando o que o mercado quer, fazendo qualidade, e ainda é uma região que tem um preço fantástico, comparado com outras do mundo. Por enquanto, importadores, porque do jeito que a gente está falando aqui, daqui a pouco já vai subir o preço aí. Tomara que não. Já é um sufoco a gente para importar no Brasil. A gente está sempre brincando com o euro, brigando com burocracia. E às vezes a gente tem esses pequenos produtores que a gente muitas vezes fala, pô, mas o vinho está nesse preço, o outro mas a quantidade que ele vende, a gente fala assim, eu gosto de falar isso sempre, o vinho é bonito, o vinho é lindo, é romântico, mas é subsistência. A pessoa não é ONG, né, cara? Ele tem que pagar suas contas. Então, eu acho que eles podem ficar num preço justo, porque as outras regiões subiram muito. Né? Eles podiam ficar ali na base. Vem cá, a gente vai ficar 3 dias aqui conversando, porque o que não falta é assunto. E, pô, quando eu tô contigo, então a gente vai conversando horrores. Queria, pra gente encerrar, que você, olhando pra câmera, fizesse um convite a quem tá assistindo a gente para provar esses vinhos verdes de uma forma geral e especificamente os de Monção e Melgaço, Edu. Boa, se depois de toda essa conversa você ainda não deu vontade de tomar uma garrafa de Alvarinho, de vinhos verdes, principalmente de Monção Melgaço, cara, pega a tua importadora favorita. Hoje é um vinho que você encontra em vários locais do Brasil. Não precisa sair de casa, a internet está aí. São vinhos frescos, mas que tem textura, que tem profundidade, que você pode guardar e não tem por que você não abrir vinhos verdes, principalmente. É uma uva que eu gosto, sempre gostei. Alvarinhos, da sua terrinha, Monção e Melgaço. A gente falou, tá acabando, mas é mentira, porque você falou agora do negócio que a gente não tocou, então vou falar disso também, ou seja... Bora. Longevidade, né? Uhum. Esses vinhos aí, a gente sabe que os vinhos que envelhecem são mais valorizados pelo mercado. Eles se transformam em ativos, muitas vezes. E a região dos vinhos verdes, até por conta dessas... É uma região que naturalmente traz acidez natural e a gente tem uvas ali que são ricas também em acidez natural. Ou seja, a gente tem vinhos com grande acidez sem esforço. Não há necessidade de corrigir nada em termos de acidez ali. Ou seja, é uma acidez que vem da terra e da própria planta. São vinhos longevos. As pessoas muitas vezes pensam em vinhos verdes como os vinhos do ano. 1, 2 anos, acabou. E é um erro danado isso. Os grandes vinhos verdes, os bons, até os médios vinhos verdes, têm um potencial de guarda que facilmente ultrapassa 10, 15, 20 anos. E estão falando de brancos. Tranquilamente. É bom deixar isso claro, né? Eu sempre na Masterclass eu falo sobre isso. É uma anedota que eu conto, aconteceu comigo mesmo e acontece frequentemente, mas eu sempre gosto de contar porque é importante falar. Quando eu vou em lojinha, em garrafeira, no interior de Portugal, aquelas coisas perdidas, tem uma garrafinha de vinho verde, loureiro, alvarinho, qualquer coisa, 2.000. Cara, compra, é 10, 15 euros às vezes. O negócio é absurdo. Você fala, se der errado, você gastou só 10 euros. Não vai matar ninguém. E geralmente dá certo. Eu tive pouquíssimas decepções, às vezes por armazenamento do que pela qualidade do vinho em si. Mas são vinhos que essa acidez natural mantém o vinho longevo. A gente fala sempre de Riesling alemão. Por que não envelhecer? E é uma curva parecida de envelhecimento. Exato. Né? A Alvarinho não dá, se calhar, aquele petróleozinho que o Riesling velho dá. Mas a fruta seca, o mel, a flor de laranjeira, total, é igualzinho. Ceroso, é incrível. Então, ela tem Alvarinho, principalmente, eu acho que até pela sua característica do extrato seco, um pouco mais de corpo que ela tem, isso envelhece de uma maneira linda, linda, linda. Então... eu gosto sempre de falar nas aulas, assim, são vinhos que, para quem gosta de envelhecer um pouquinho, você pode esquecer uma garrafa que não vai te doer no bolso. Não são vinhos absurdamente caros. Você pode, e você falou muito bem, até o meio do caminho, os vinhos de média envelhecem super bem. Então, realmente é uma coisa para se observar. Quem gosta do terciário, quem gosta do vinho envelhecido, mais um motivo para abrir uma garrafa de
de vinho verde. Agora sim, foi. Agora sim. Então é isso, minha gente. Um prazer ter conversado aqui com o Edu, amigo aí de tantos anos, e garrafas e copos. E, bom, fiquem ligados nas nossas redes, que tem sempre novidade para vocês. Um abraço. Muito obrigado.